Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas. Sejam muito bem-vindos ao Ensinando da Arca, eu sou o Daniel Soares e hoje vamos analisar esse polêmico texto que eu acabei de citar. Bora pro vídeo. Com certeza você já ouviu alguém relatar que em algum momento da sua vida recorreu aos espíritos dos mortos. Na verdade, o termo utilizado é um espírito desencarnado. Diversas pessoas relatam esse tipo de experiência. Em algum momento de dificuldade ou até mesmo quando estão sem um rumo certo, perdidos ou indecisos, várias pessoas procuram contato com os mortos. E propositalmente eu iniciei esse tema utilizando o texto traduzido da Nova Versão Internacional, a NVI. Como você sabe, existem diversas versões ou traduções diferentes dos textos bíblicos. E na maioria das vezes, a palavra traduzida mantém o seu sentido, mudando apenas a maneira que foi expressa. Esse é o caso desse texto específico, que é encontrado no capítulo 19 de Levítico. E seja qual for a versão que você utilizar, o sentido será o mesmo. É uma ordem expressa do Pai dos Espíritos proibindo o contato com os mortos. E eu disse que esse texto era polêmico. Será mesmo? O que é uma polêmica? Polêmica é uma discussão, uma discórdia, uma disputa em torno de uma questão que suscita divergências, controvérsia. Definir se esse texto é polêmico ou não é essencial para compreendermos se o estamos lendo da maneira correta ou não. E veja só, a primeira coisa que deixaremos bem claro aqui é que todas as pessoas devem ter o seu direito de crença preservado. Cada um deve exercer e professar a fé que desejar. Entender e interpretar textos sagrados da maneira que bem entender. No entanto, repete aí comigo, no entanto, algumas coisas devem ser levadas em conta se você quiser encontrar a verdade honestamente. E eu ressalto isso. Sempre que tratamos algum assunto aparentemente polêmico, alguém sempre se dispõe a jogar pedras e de imediato nos acusam de certa intolerância. Não é esse o caso, pessoal, que fique bem claro. Cada um tem o direito e deve crer naquilo que quiser. O nosso papel aqui é única e exclusivamente analisar um texto a partir da nossa fé. E depois dessa análise, você crê no que quiser, combinado? Olha só, esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho e ele disse que estava se sentindo muito perdido e sem rumo na vida. Que tinha ido numa reunião espírita, na esperança que algum espírito de quem já partiu dessa terra o orientasse nas decisões que ele deveria tomar. Daí eu perguntei, como assim? Você não crê em Deus? Ele disse, é claro que creio. E eu falei, então você é só um desobediente mesmo? Por quê? Perguntou ele. E eu respondi, você nunca leu que Deus nos proibiu de falar com os mortos? E que nem procurássemos os médiuns? Ele ficou surpreso, pessoal, e me perguntou, aonde que está escrito isso? Quando eu falei que estava escrito no livro de Levítico, começou a polêmica. E esse é o ponto que eu quero apresentar a você hoje. Qual é o motivo da polêmica? Lembra o que significa o termo polêmica? Discussão, disputa, divergência. E agora que você vai de uma vez por todas descobrir qual é verdadeiramente, honestamente, sua relação com a palavra de Deus. Se você, assim como o meu colega, enxerga alguma polêmica nesse texto, você precisa definir qual fé você professa. Pode ser que talvez você esteja professando crer em Deus de uma maneira incoerente. Veja só, o livro de Levítico é um dos livros mais injustiçados e mal compreendidos da Bíblia no meio cristão. Por centenas de anos, esse livro tem sido interpretado como Coisas dos Levitas. Mas no original, ele se chama Vaikra, e chamou. Ou seja, as leis e ordenanças contidas ali não são as coisas dos levitas, mas são o parâmetro do reino para aquele que Deus chamou para ser seu filho. Se você se considera povo de Deus, esse livro é para você.
Essas leis dizem respeito a você. É o parâmetro do reino para o povo de Deus. E alguns dizem assim: para, Daniel, Levítico é a lei de Moisés, foi um homem que escreveu. É mesmo? Dos 27 capítulos desse livro, 19 começam com a frase: e disse Deus a Moisés. 19 capítulos, pessoal, que declaram claramente que o que Moisés escreveu foi a lei ou o mandamento declarado pelo próprio Deus a ele. Então, quando você ouvir alguém dizendo: Levítico é coisa de levita e escrito por Moisés, saiba que essa interpretação está completamente errada. Levítico é uma das primícias teológicas mais profundas que podemos analisar. Esse é o livro que ensina o passo a passo, a maneira que o Eterno deseja se relacionar com o seu povo. Aqui estão os requisitos de santidade para aqueles que desejam viver como cidadãos do reino de Deus. Uma pessoa que não entendeu isso não pode compreender com clareza o ministério e o sacrifício de Jesus. Sem entender corretamente o livro de Levítico e saber que esse livro também diz respeito a você, todo o evangelho que você conhece, o perdão que Jesus pode te oferecer, vai ficar incompleto, vai ficar pobre, cheio de polêmicas. Pessoal, muita gente vê polêmica no evangelho de Jesus. E muitos têm discutido e discordado de várias passagens bíblicas, não é mesmo? Sabe por que isso acontece? Porque a Escritura Sagrada não está preocupada se ela vai te agradar ou te ofender. Ela é simplesmente a palavra do Eterno para o seu povo específico. Parece duro eu dizer isso, não é mesmo? Mas veja, eu só estou analisando os fatos. Uma vez que você entende que a palavra de Deus é para você e que Levítico não é coisa dos levitas, mas é o manual de santidade do Eterno, não existe polêmica, mas obediência. E aqui eu faço uma ressalva. É claro que dentro de todas as leis do Eterno, existem aquelas exclusivas para certo grupo. Leis que são específicas para homens, para os maridos, homens casados, para mulheres, para esposas, para os filhos, honrem o seu pai e a sua mãe, para os sacerdotes, leis alimentares. Cada lei tem um propósito no parâmetro do reino. No entanto, essa que analisamos agora é para todos. Todos aqueles que se consideram povo de Deus devem cumprir esse mandamento. Não falem com os mortos, nem recorram aos médios. O Deus da Bíblia é santo. Só a Ele pertence o domínio do presente, de todo o passado e do futuro. É a Ele que você deve buscar quando estiver perdido. É dele que deve vir a orientação para o seu caminho. Não há polêmica alguma em toda a lei de Deus. Se ele disse não faça, então não faça. A divergência, a controvérsia e a disputa são desdobramentos de uma só ação: desobediência. Sede santos, porque eu sou santo. Deus deseja para si um povo separado. Santo aqui não é aquele que não peca, mas é aquele que é separado para Deus. Um povo que não se contamina com as filosofias pagãs. Existe um só parâmetro de Deus para o seu povo. Todo o resto é teologia filosófica humana. É necessário abrir mão, abandonar tudo o que temos como verdade, quando isso divergir do parâmetro divino. Isso é restauração. Por hoje é isso. Espero que o seu coração tenha compreendido esse tema. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre você levante o rosto e te dê a paz, a Shalom. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.